a paz do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É sempre bom começar o culto com um cântico ou com um hino, para nós jamais esquecermos das mensagens dos nossos salmos e hinos. Eu escolhi para nós começarmos hoje o culto esse hino, o 172, que diz que Cristo é o nosso abrigo no temporal, é o nosso rochedo forte. Então vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino maravilhoso com a regência da Deia. Rita fazer essa oração inicial, pedindo para que Deus nos abençoe durante todo esse momento de adoração. Ó Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Pai. Pedir que o Senhor venha aceitar a nossa adoração nessa noite, Amém, o nosso louvor. Sim, Jesus. Esteja com cada um presente aqui, Pai. Amém. E que a palavra dessa noite possa vir de encontro com a necessidade de cada um, Senhor. Amém, Deus. Que nós possamos sair daqui edificados, ó Deus, com a Tua palavra. Amém, Senhor. Abençoe o nosso pastor. Aceita, Senhor, a nossa gratidão nesta noite. Sim, Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Então vamos para os nossos avisos. Gostaria de lembrar os irmãos que hoje, segundo domingo do mês, dedicaremos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. No momento oportuno, todos nós vamos ter a oportunidade de fazer isto, inclusive as nossas crianças. No próximo sábado, dia 15, vamos então realizar o nosso encontro com as crianças lá no Parque Interlagos, alcançando os pequeninos ou contadores de histórias. Vamos estar realizando um culto de evangelização ali naquele bairro
Tem muitas crianças ali a serem alcançadas e o nosso Ministério Infantil se dispôs a fazer esse trabalho e dar uma cooperação para a igreja cristã ali do Parque Interlagos. Então, no sábado próximo, das 14 às 17, vamos estar realizando esse trabalho lá. Porém, no dia 22, agora também, de maio, vamos ter esse encontro, Mulheres em Ação, Tempo de Florescer. Esse é um trabalho que é ministrado aqui na igreja, pelo ministério da Denise. Ela conta muito com a participação das mulheres da igreja. Então, se você não tem um compromisso neste sábado, dia 22, procure a Denise, confirma com ela para você estar participando desse encontro que vai ser numa chácara muito gostosa. O endereço está aí, ó, Estrada Monteiro Lobato, número 900, casa 2, lugar muito bom. É uma chácara pertinho do rio Buquira. Conheço bem o lugar, muito agradável. Tenho certeza que as irmãs terão um encontro edificante ali no dia 22 também. A nossa igreja está preparando um coral para o dia do seu aniversário. O mês todo de setembro nós já estamos celebrando os 17 anos da Igreja Cristã Evangélica do Jardim das Indústrias. Mas estamos preparando aí um culto para o dia 30, último domingo do mês de setembro. E este coral já começou a ensaiar hoje. Estamos precisando de mais vozes. Hoje já alguns voluntários masculinos participaram, já enriqueceram bastante o nosso coral. Mas nós queremos que outros voluntários também procurem para nós cantarmos A Deus Demos Glória. Pelo menos é assim que eu conheço o hino. Nós vamos estar cantando no dia 30. Converse com a Deia, diga para a Deia, olha, eu sou voluntário, quero cantar também essa mensagem de louvor ao nosso Deus pelos 17 anos da nossa igreja. Procure a Deia. O ensaio de hoje promete, hein? Foi muito bom. Vamos realizar então a nossa visita no Asilo São Vicente, lá em Monteiro Lobato, no sábado, dia 6 de outubro. O trabalho lá no asilo vai ser das 15 horas até as 17h30. Mas isto lá. Agora, se os irmãos quiserem sair juntos, então nós vamos nos reunir aqui por volta das 14 horas aqui na igreja, para poder ir junto. Ou dar carona para alguém que não tiver carro, né? Porque vários irmãos aqui vão com seus carros praticamente vazios. Então pode dar uma carona, basta você se comunicar, dizer eu quero minha carona para ir lá para o trabalho no Asilo São Vicente. Por volta das 14 horas a gente se organiza aqui e vamos para lá. Agora em Monteiro Lobato é fácil achar, né? Eu acho que é difícil se perder ali em Monteiro Lobato, né? Tá bom? Mas vamos para lá. Nós estivemos lá na sexta-feira para ajudar na projeção de um vídeo lá, na organização de um vídeo institucional, e eles estão numa expectativa muito grande de receber o nosso grupo lá nesse sábado. Então não vamos faltar, tá bem? É sempre bom lembrar, temos escola bíblica dominical, todos os domingos, 10 horas da manhã. Hoje foi uma escola também muito abençoada. Tenho certeza de que os irmãos que estão vindo, estão crescendo, estão aprendendo. E nos dias atuais que nós estamos enfrentando, precisamos muito de aprender a palavra de Deus. Temos a nossa reunião de oração, todas as quartas-feiras, 19h30. Não deixem de vir para interceder pelos seus desafios e também pelos ministérios da nossa igreja. Se alguém deseja ter um culto na sua casa, fale com seu Carlos, agende, com muito prazer, nós vamos estar lá em oração. Nós estávamos planejando um jantar para o dia 15, sábado próximo à noite, mas devido ao tempo, devido às atividades que os irmãos têm, nós resolvemos então alterar o programa. Ao invés do jantar, vamos ter aí a nossa cantina Ágape. Nós vamos estar oferecendo à igreja, aos irmãos, lasanhas. Então, faça o seu pedido com a Ana Cláudia, faça a sua reserva com a Ana Cláudia, e vocês vão ter uma refeição muito especial no domingo que vem, levando a sua lasanha para casa e cooperando também
com a decoração ali do nosso futuro anexo, tá bem? Eram os nossos avisos, mas eu gostaria de passar um videozinho que nós mostramos domingo passado, do berçário, como o nosso berçário está animado, principalmente na escola bíblica dominical. Tem aí? Ponto, dá para passar? Porque no domingo passado o vídeo não ficou muito bom. Se não tiver, não tem problema, nós passamos depois. Pode passar? Apaga a luz, por favor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e paz. Vocês vão dar se colocar em pé. Que venham mais crianças, para que o vídeo fique mais longo ainda, né? A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 14, verso 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Nós vivemos dias de tantas instabilidades, política, econômica, quem sabe até familiar. Mas essa palavra nos dá uma certeza: nós não precisamos nos preocupar, o Senhor nos fortalece. Amém? Nós iremos cantar 3 hinos em sequência agora, que o grupo preparou, e gostaria de convidá-lo a cantar com alegria nessa noite. Coloque para fora, extravase a sua alegria, coloque os seus pulmões ao serviço do Senhor. Amém? Louvemos ao Senhor. Honra
Maravilhoso amor de Deus. Também diz em João 17:17, quando Jesus está orando por nós, não somente pelos seus discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enquanto viver, cantaremos esta verdade. Amém. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei,
te adorarei. Vamos respirar. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. A sepultura não pode louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Toda minha vida, em todos meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração Erga sua voz. como um sacrifício a ti. Adore Ele. Te adorarei, te adorarei. Vamos respirar. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluias. E somos povo de Deus. E como povo de Deus, temos a rica e gloriosa oportunidade de louvar a Deus, falar com Deus, mas principalmente ouvir a sua voz. Prepare o seu coração para a palavra. Logo mais iremos ouvir a palavra do Senhor. Que esta encontre terra boa em nós. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Ele é real, ele é verdadeiro. É teu povo aqui presente, Todos. todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exalte a Ele. Exaltamos Nome maravilhoso. teu doce nome, Pela razão única. pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pai, como é maravilhoso, Senhor, estar em Tua presença. Obrigado, Pai, porque sabemos que somos pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Pai, obrigado, Pai,
porque o Senhor ama o pecador, o Senhor abomina o pecado, mas no teu coração há um lugar reservado para todo pecador. Obrigado, Pai, porque podemos vir como estamos à tua presença. Pai, que corações se acheguem nesta noite à tua presença, presença real, porque aqui a tua palavra cantada, lida, pregada, e os teus filhos clamando o teu nome, nós podemos sentir a tua presença. Amém. Pai querido, faz morada em cada coração que aqui está, e que o teu nome seja glorificado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Muito bem, agora nós vamos dedicar ao Senhor então os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos cantar o nosso cântico de gratidão enquanto nós fazemos isto. Vamos cantar? Obrigado, Jesus. A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me disso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que se cumpra estas palavras na sua vida, no seu lar, nas suas finanças e principalmente nos seus negócios. Vamos ficar em pé, vamos dedicar ao Senhor. Diácono Rogério vai fazer esta oração. Amado Deus, eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que estamos retornando à Tua casa, Senhor, nesse momento de louvar o Teu nome e agradecer esse dízimo, Senhor, Amém, em que o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor, através do nosso trabalho, através do nosso esforço, Sim, Jesus. mas principalmente porque o Senhor abriu essas portas para nós. Amém. Ficamos felizes, Senhor, em devolver aquilo que te pertence.
Sim. para que a tua casa possa ser edificada e possa servir, Senhor, com o melhor com esse dízimo, Amém. Senhor. Salvar vida, contribuir com as pessoas, Senhor, fazer o melhor para nós, Senhor. Sim, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde ter oportunidade, Senhor. Mas ao mesmo tempo também dedicamos, Senhor, um momento de oração para com aqueles que ainda têm as suas dificuldades financeiras, Jesus. ou ainda têm os seus negócios que não estão ainda, Senhor, alicerçados, Senhor. Amém. O Senhor sabe que eles estão se esforçando, mas pedimos que o Senhor possa abrir as casas de bênçãos para que eles possam, Senhor, receber, Senhor, como herança do Senhor essas dádivas, Amém. Senhor, que vem de Ti. Sim, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque essa casa cuida, Senhor, com sabedoria, Senhor, daquilo que eles colocam aqui no Teu altar, Senhor. Amém. E que possamos, Senhor, mostrar, Senhor, para todos quanto é importante, Senhor, louvar e abençoar a Sua casa também com a promessa. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. O que será que está faltando agora? A alegria da igreja. Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Não importa a sua cor, ele é sempre muito amor. Bênçãos viva todas elas que estudar. Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Não importa a sua cor, ele é sempre muito amor. Bênçãos viva todas elas que estudar. Agora eu vou querer um amém bem forte, quem tem Jesus no coração. Eu tenho certeza que vai ser um amém tão forte que eu acho que eu vou até esconder aqui, porque vai ser muito alto. Quem tem Jesus no coração, diga amém. Amém. Nossa, puxa, que amém forte vocês falaram. Hein? Agora vamos repetir com o pastor. Grandes coisas Grandes coisas fez o Senhor por nós. fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso que estamos alegres. Salmo 126. Mas eu acho que alguém deve ter pelo menos um versículo para nós hoje, porque não dá para ficar sem versículo. Vamos começar por aqui, porque você cantou muito bonito. Ele trouxe cola, mas tá bom, vai com a cola. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmo 51.10. Que Deus possa criar em você esse coração inabalável. Quem mais levantou a mão? João. Você penteou bem o cabelo hoje? Mas deu uma subida aqui que olha, ficou um charme, rapaz. Mas vamos lá, o versículo. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Muito bom. Salmo 119, 105. A Bia. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Salmo 146:1. Amém. Quem mais levantou a mão? Versículo. Versículo. Muito bonito. Quem mais levantou a mão para falar? Você. Ó, como é bom, agradável, viver unidos os irmãos. Oh, glória! Pode até aplaudir, porque esse foi forte. Foi forte. Por lado de cá, Giovana. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Maravilha, João Vitor. Depois você vai dar um abraço na Giovana, viu? Vocês repetiram o versículo. Tá muito bom. Ah, não, é o seu. Quem que falou coração puro e inabalável? É o seu, né? É o seu, tá certo. E aqui não vai sair nada? Desse lado? Não? Deus é amor. Isso! Rápido assim, Deus é amor, acabou. Porque a Bíblia toda, depois de uma discussão de séculos, os teólogos chegaram a essa conclusão. Deus é amor. Sai amém aqui? Amém? Amém. Amém? Bloqueou. Fala um amém bem forte para compensar do seu primo aí. Fala. Amém! Pronto. Muito bem.
Vamos orar pelas crianças, para que tenham um culto abençoado, um bom ensino da palavra de Deus. Leva, Senhor, essas crianças agora para um altar de adoração e de ensino da palavra. Orienta e abençoa quem vai ministrar para estas crianças, para que esta semente produza frutos, que o Senhor possa guardar as nossas crianças nesse mundo tão vil e tenebroso, cuidando do futuro de cada uma delas, concedendo aos teus pais todos os recursos necessários para cuidar dessas crianças, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem descer para o culto? Já? Muito bem, nós vamos ler o Salmo 126. Dentro do espírito dos 17 anos de vida, de existência desta igreja aqui no Jardim das Indústrias. Foram 17 anos de bênçãos, de vitórias, de lutas também. Mas apesar das lutas enfrentadas, nós podemos ler o Salmo 126 e agradecer as grandes coisas que fez o Senhor por nós. Então nós vamos ler juntos, depois a Ana Rita vai estar nos abençoando com um cântico. Numa só voz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ana Rita pode vir. Hoje eu tenho um pedido especial aos irmãos. Nós voltamos com o nosso banner, Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, para que nós possamos lembrar de interceder pela nossa pátria. Nosso Brasil passa por um momento tenso, por ocasião das eleições presidenciais, senadores, governadores, e nós precisamos buscar muito a direção de Deus para podermos fazer escolhas certas, para estarmos escolhendo homens comprometidos com a nação, comprometidos com a vida, comprometidos em cuidar das crianças, homens comprometidos com Deus, que tenha temor a Deus no coração, homens honestos, que não estejam envolvidos em corrupção. E essa escolha só o Espírito Santo de Deus pode nos orientar, e muita atenção, temos que prestar muita atenção. E vamos orar para que nós possamos ter esta campanha pacificamente, com um pouco mais de respeito. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Os quatro cantos desta terra pode-se ouvir alguém clamar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos
existe um povo, Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos teus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei. Amém. Dona Rita, ela me mostrou essa canção hoje pela manhã. Eu disse a ela, será que você vai dar conta? E ela fez direitinho. Deus abençoe o seu ministério na igreja, né? Eu vou pedir para o Emerson fazer uma oração de gratidão pelo povo de Deus e consciência para que nós possamos fazer escolhas certas nessas eleições. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Amém, Senhor. E é o que eu clamo para o Senhor, que o Senhor possa estar olhando para a nossa terra, Senhor. Sim, meu Pai. Que o Senhor possa estar olhando para os nossos políticos, Senhor. Sim, meu Pai. Que eles possam ter no coração a atitude de mudar, sim, o país, Senhor. Amém. Mas mudar colocando Deus sob todo o controle, Senhor. Sim. Só assim conseguiremos mudar esse país, Senhor. Amém. Que no seu coração tenha, como em Israel, os Sim. reis, Senhor, que estavam sempre coordenando o país, Senhor, com os seus princípios, Senhor. Amém, Senhor. Sempre com a sua direção. É o que Sim, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 A Deia vai cantar um cântico para nos abençoar junto com seus filhos. Pode vir. A paz do Senhor. Era para os meus filhos todos cantarem, mas ainda um não está muito preparado. Mas daqui a pouco ele vai se preparar. Eu queria só deixar um versículo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Se tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar os montes, se não tiver amor, nada serei. É como o pastor falou. Muitos teólogos, cientistas, né, discutiram muito sobre a Bíblia, mas se resume em isso, em amor. Se a gente não tiver amor, nada seremos. Amém?
mestre, é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Antes de dar a palavra, eu gostaria de que nós pudéssemos estar orando pelos nossos missionários. E hoje nós vamos orar pelo casal Denis e Rebeca. Eles são os nossos missionários na missão Asas de Socorro. Então nós vamos assistir um breve vídeo e depois o nosso ministro de missões da igreja vai subir aqui para orar e agradecer o Senhor a vida de Denis e Rebeca. Irmãos da Igreja Cristã Evangélica Jardim das Indústrias, que é Denis, de Asa de Socorro em Boa Vista. Prazer falar com vocês. Estou aqui, acabei de preparar o avião para um voo de carga, levando uma carga para os colegas missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, para 2 aldeias yanomamis. Estou aqui suado, está bastante quente, essa é a nossa realidade aqui em Boa Vista. E eu quero mandar um abraço para todos vocês, quero dizer que a gente continua aqui animado, firme no trabalho, com o coração aqui voltado para o trabalho, apoiando os missionários das aldeias. Mando um abraço para todos vocês, a Rebeca também, mando um abraço. Queremos agradecer a vocês pelo apoio, vocês têm sido uma bênção na nossa vida. É muito gostoso cada mês a gente poder ver que a igreja mandou a oferta, contribuindo financeiramente, saber que os irmãos têm orado por nós, continue orando para que Deus continue nos guardando. Esse voo hoje já está um pouco atrasado, tivemos aqui alguns problemas no aeroporto, mas se Deus quiser, daqui a pouco eu vou poder sair, parar nessas 2 aldeias, deixar a carga dos nossos irmãos lá, comida, todo o mantimento que eles precisam, outras coisas que estão aí, para que eles possam continuar o ministério deles ali nas aldeias. Deus abençoe cada um de vocês, até a próxima. Boa noite, irmãos. É realmente uma alegria ver o Denis nos dando um alô aí pessoal, né? A Igreja Jardim das Indústrias é um lutador, né? Os irmãos puderam ver lá ele todo suado, prestes a levantar voo, levar mantimentos, comida, muitas vezes remédio para pessoas e outros missionários, né? Por essa Amazônia toda, né? É um trabalho de muita coragem, né? Voar ali não é fácil, né? E estar ali naquela região, sujeito a doença, e criar filhos, né? Criar família, né? Naquela região é alguma coisa muito complicada, muito difícil, né? Mas ele, assim como os nossos demais missionários, os demais missionários que nós apoiamos, simplesmente cumprem, né, o que diz Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E realmente é isso que o Denis e a Rebeca fazem todos os dias, né? Eles obedecem o ID, né? Então eu gostaria de orar por eles, né? Senhor, bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, um momento de receber notícias do campo, Senhor. Amém. De receber informações daquelas pessoas que estão obedecendo a tua ordem, Senhor, que estão realmente no campo, lutando com dificuldades, muitas vezes com doenças, muitas vezes com necessidades. E é um prazer, Senhor, todo mês, quando nós conseguimos reunir os recursos desta comunidade, que é a nossa igreja, e conseguimos mandar esse recurso para o Denis, para a Rebeca, para os nossos missionários na África, para os nossos missionários no Pará, para os nossos missionários junto aos índios. Todo mês, quando isso acontece, o meu coração se alegra. Amém. Porque as pessoas que estão aqui em oração por esses missionários e que com os seus recursos conseguem ajudá-los, Senhor, também cumprem a sua missão. Amém. É isso que eu gostaria de agradecer, Senhor, que o Senhor pudesse estar com esses missionários, com o seu trabalho, dando a eles o prazer de ter resultados, de ver gente seguindo a Deus através do seu trabalho, da sua pregação, Senhor. Que o Senhor possa estar com eles com a saúde, com a condição econômico-financeira. Amém. E principalmente, Senhor, com a questão espiritual, deles força, deles sustentação espiritual em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Mês de setembro é um mês especial para a Igreja Cristã Evangélica do Jardim, porque nós celebramos nosso aniversário. A igreja começou no dia 1º de setembro, lá no Castelo, na João Batista Soares de Queiroz, no ano de 2001. Estamos celebrando 17 anos. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, para dar uma palavra profética, como sempre, nesta noite. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, nós vamos ler os versículos de 5 a 12. No domingo passado, a nossa palavra foi ser uma igreja que serve ao Senhor com alegria, uma igreja pronta para servir com o nosso melhor, com aquilo que há de melhor no nosso coração e dos nossos recursos. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a igreja de Ebenezer. 1 Samuel 7, versículos de 5 a 12. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa,
os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. A igreja de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso é que eu fiz questão de recitar com as crianças o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ebenezer. A expressão, a palavra Ebenezer, ela surgiu mediante uma disputa pela Arca da Aliança, mediante uma guerra, uma batalha, para tomar posse da Arca da Aliança. Mas o que era a Arca da Aliança, eu não sei quantos de vocês assistiram o filme, Os Caçadores da Arca Perdida. Todo o povo queria posse desta arca, porque a Arca da Aliança era simbólica, mas ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Aquela arca era garantia de vitórias para o seu povo, era a garantia de que Deus estava presente no meio do seu povo, mas a arca precisava estar nas mãos certas, no lugar certo e no povo certo. Por isso que todos os outros povos inimigos queriam a arca. Os primeiros homens que foram designados por Deus para cuidar desta arca, para zelar pela arca, foram os filhos do sacerdote Eli, Nadab e Abiú. Mas eles foram negligentes. Não cuidaram bem da arca. Não cuidaram bem da vida espiritual. Não cuidaram bem do povo. Foram tão negligentes que vieram os filisteus, roubaram a arca, levaram a arca para eles e colocaram a arca da aliança no altar de Dagon, Deus dos filisteus. Lugar errado, nas mãos erradas. Deus então feriu os filisteus com pestes. E os filisteus tiveram que devolver a arca. E a arca foi para em Bet-Semen. E ali em Bet-Semen, 70 homens foram feridos só porque olharam para o interior da arca. A arca errada, no lugar errado, nas mãos erradas. Finalmente a arca, ela volta para as mãos de Abinadab, onde ela ficou por 20 anos nas mãos de Abinadab. Foram 20 anos de ausência da arca no meio do povo de Deus. Foram 20 anos de derrotas. Foram 20 anos de frustrações, do domínio dos filisteus sobre o povo de Deus, porque a arca não estava com o povo. Foi dentro deste contexto que Deus levantou o profeta Samuel para trazer o povo de volta para Deus através de um avivamento espiritual, para que o povo pudesse tomar posse da arca e ter vitórias de novo. E o profeta Samuel, então, ele promoveu um grande avivamento espiritual no meio do povo de Deus, para trazer Deus de volta. E observem quantas coisas boas, grandes, aconteceram nesse avivamento espiritual, nos versículos 5 e 6. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Portanto, é impossível trazer Deus de volta para nós, é impossível buscar uma intimidade profunda com Deus sem oração. Ana Rita cantou: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar. E houve muitas orações, clamor, pedindo Deus de volta. Isso é avivamento espiritual. Mas houve até jejum nesse avivamento. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali, naquele lugar. Houve uma abstinência pelos deuses, uma abstinência pelas festas, uma abstinência pela alegria, pelo prazer, pelos deuses. O povo só queria Deus, fome de Deus, sede de Deus. Como nós precisamos de ter um momento assim, espiritual, para poder melhorar essa nação.
um avivamento das igrejas. Mas também houve quebrantamento de coração, arrependimento. E o povo diz: pecamos contra o Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. E aí então eu responderei. E sararei a sua pátria. Sararei a sua terra. Mas tem que haver quebrantamento no meio do povo de Deus. E aí houve uma reconciliação. Deus voltou para o povo voltou para Deus. Samuel então trouxe a arca de volta. E de posse da arca, o povo de Deus teve uma grande vitória entre Mispa e aquela terra. E ao vencer os filisteus, eles venceram pelos poderes do sobrenatural. Se os irmãos observarem o versículo 10, o texto diz assim: e o Senhor trovejou naquele dia, e houve um grande estampido na terra. Quando Deus troveja, ou quando Deus trovejava ali no Velho Testamento, em favor do teu povo, os inimigos aterravam no chão. Houve trovões, relâmpagos, tremor de terra, e os filisteus foram derrotados. Foi como se Deus estivesse dizendo: eu estou voltando para o meu povo. A arca agora está aqui. E depois desta vitória extraordinária, Samuel pegou uma pedra, colocou entre Mispa e Sem, no lugar da vitória, e citou a famosa frase, Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Eben, pedra, Ezer, ajuda. Portanto, Ebenezer não se trata de uma frase de efeito. Eu fico muito preocupado com frase de efeito. Geralmente, algumas igrejas costumam usar frase de efeito. Né? Está declarado isso, está profetizado isso, eu profetizo isso, eu declaro isso, como se fosse um mantra, como se fosse uma palavra mágica. Mas Ebenezer não é uma frase de efeito. Ebenezer é um reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ebenezer. Foi pelas misericórdias de Deus, foi pela mão, foi pela ajuda de Deus. Ele é a nossa pedra de ajuda. E eu gostaria de que, nessas 4 considerações que vamos fazer de Ebenezer, nos 17 anos da nossa igreja, que em cada consideração, os irmãos, de um modo geral, pudessem dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A primeira consideração que nós podemos fazer dessa pedra, ou da palavra Ebenezer, é que até aqui nos ajudou o Senhor com provisões. Durante esses 17 anos, Deus supriu esta igreja, Deus atendeu esta igreja, Deus proveu todos os recursos que nós precisávamos para poder chegar até aqui. A expressão até aqui é uma expressão temporal, sempre no instante presente. Até aqui nos ajudou o Senhor, até hoje, até agora, até nesse instante presente. E se Deus até aqui nos ajudou, nós não podemos ficar ansiosos, nós não devemos ficar inquietos, nós não devemos ficar desesperados, porque se ajudou até aqui, Ele vai nos ajudar sempre. Ele é fiel. Ebenezer é crer no Deus fiel. Porque a palavra Ebenezer significa crer nas provisões divinas, nas provisões milagrosas. Isso é Ebenezer. Tudo que nós precisamos fazer é orar. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, orando em meu nome, eu estarei presente. Nós não temos uma arca, mas nós temos o Espírito Santo de Deus presente quando nós estamos clamando e orando.
E eu nunca me esqueço daquela quarta-feira, já citei isso aqui. Quando nós estávamos lá no Castelinho, orando, pedindo recursos, provisões para comprar um terreno. Quarta-feira. Nós precisávamos de R$183 mil para comprar o terreno. Nós não tínhamos todo esse dinheiro. Enquanto nós estávamos ali orando, eu percebi que o nosso querido, saudoso diácono Antônio Carlos estava lá na porta da igreja conversando com o Senhor. Acabou a reunião de oração. Antônio Carlos me apresentou aquele senhor. Ele era um delegado de polícia, ele morava vizinho da igreja. Ele disse: olha, pastor, eu vim aqui porque um empresário, amigo meu, ele tem a sua empresa, uma situação muito difícil, e vai ser decretado falência. E a justiça vai confiscar todos os seus bens. Então ele queria fazer uma doação para essa igreja. Falei: glória a Deus, né? Quero fazer uma doação. Mas é o seguinte, para que o juiz não confisque o meu dinheiro em espécie, eu gostaria de fazer esta doação, que era um montante grande, e depois que passar toda a tempestade, a igreja me devolve o dinheiro, e eu recompensarei a igreja com 30% desse montante. Olha como é que o inimigo é astuto. Nós estamos orando, pedindo recursos, e o recurso aparece na porta. Hoje pela manhã nós fizemos a devocional sobre ser. Aí eu disse: meu amigo, eu agradeço muito a sua confiança. Primeiro até brinquei, né? Falei: e se a igreja não devolver? Falei: não. O nosso Deus não aceita fogo estranho no altar. As nossas provisões são divinas. As nossas provisões são milagrosas. Assim como Deus supriu, proveu o povo 40 anos no deserto, não deixou faltar nada essencial para o povo. Deus nos supriu. Ele foi o nosso Jeová Jirê, o Deus proverá durante esses 17 anos, mas Ele também foi o nosso Ebenezer. E hoje, depois de 17 anos, nós podemos dizer, numa só voz, um Ebenezer mais forte. Até aqui nos ajudou, Senhor. Mas a segunda consideração que nós podemos fazer sobre esta palavra Ebenezer é que até aqui nos ajudou o Senhor, sendo a nossa rocha, sendo a rocha desta igreja, sendo a pedra fundamental desta igreja, uma pedra inextinguível, inabalável. Jesus disse sobre esta rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a rocha dessa igreja. E Pedro disse: Jesus é pedra, Ele é rocha, e não há salvação em nenhum outro. Quantos de vocês aqui participaram do lançamento da pedra fundamental desta igreja? Levante a mão. Vários irmãos. Vários irmãos. Deve se lembrar. Foi mais ou menos aqui onde eu estou. Lá embaixo, no chão. É muito comum na construção de um templo, de igrejas, lançarmos a pedra fundamental. Mas o que é uma pedra fundamental? Lá no chão, no solo, na terra, antes de levantar as paredes, nós construímos uma pequena caixa de cimento, enterramos no chão, e ali colocamos objetos para a história, né? Para guardar como história. Colocamos uma Bíblia, o boletim da igreja, alguns irmãos colocaram fotos, uma moeda, coisas assim para ficar para a história. Mas tudo isso é simbólico. Simbólico. Quem é a pedra fundamental da igreja? Ele é a rocha. Por isso é que ele mesmo contou a parábola dos 2 fundamentos. O homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha. Sopraram os ventos, deram impetuosamente, a casa não cai, porque ela está na rocha. Mais de 2000 anos se passaram e a igreja está na rocha. E nós talvez pudéssemos dizer, sopraram os ventos, deram impetuosamente, sopraram o fogo.
e a igreja continua na rocha. Eu vou matar a curiosidade dos irmãos sobre esse slide que está aí. Domingo passado, foi dia 2, quando nós chegamos em casa, todas as emissoras de TV já estavam falando sobre o incêndio. Eu não sei se aconteceu logo depois, não me lembro exatamente o horário. O incêndio lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E foi realmente algo desastroso para a nossa cultura e para a nossa história. Queimou tudo. Acervos especiais históricos, documentos históricos, fósseis, quadros e até um esqueleto de um dinossauro. Queimou tudo. Só não queimou, com exceção ao meteoro, uma pedra de meteoro. Esse meteoro, essa pedra chama-se meteoro de Bendegó, porque foi encontrada no século XVIII lá em Bendegó, na Bahia. Uma pedra que pesa 5 toneladas. E eu fiquei impressionado com aquilo, no meio das cinzas, no meio dos escombros, no meio das fumaças, toda ali no interior, nada sobrou, mas aquela pedra estava lá, intacta. Eu me lembrei, na rocha da igreja, na rocha que é Cristo. Meus irmãos, quantos cristãos literalmente já foram queimados, já foram martirizados, já foram destruídos, mas a igreja, ela se renasce a cada manhã, se renasce a cada dia. A igreja, ela acaba sendo inatingível e inabalável, porque ela tem uma rocha que também veio do céu, toda luminosa. E essa rocha, ela é capaz de suportar temperaturas altíssimas, temperaturas solares, porque não é uma rocha aqui da terra, ela veio do céu. Enquanto a igreja estiver nessa rocha, ela jamais vai ser extinta. Por isso que Pedro, escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, no momento de provações, quando os próprios cristãos estavam sendo transformados em tochas humanas por Nero, Pedro então disse: exultai, se necessário for passar pelo fogo, porque o valor da vossa fé, aprovada pelo fogo, é muito mais importante do que o ouro apurado. A igreja na rocha é uma igreja inextinguível, inabalável. Nós humanos perecemos, mas a igreja permanece porque ela tem uma rocha indestrutível. Podemos dizer, Ebenezer? Nos ajudou sendo a nossa rocha. Durante esses 17 anos, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor também com a sua palavra, com a sua Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, contém o quê? A nossa história. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar a história de Deus. Onde é que nós encontramos a história de Jesus, do Natal de Jesus? Na Bíblia Sagrada. Ela é prova da nossa fé, ela é prova da nossa história, ela é prova da existência de Deus. E tem um ditado antigo que diz que um povo sem história é um povo sem memória, um povo sem memória é um povo sem história. A ordem dos fatores não alteram. Onde está a história de um povo? A história de qualquer povo, de qualquer civilização, vai estar nos livros, nos escritos, nos fragmentos, nas pesquisas. E este incêndio no Museu Nacional foi destruído mais de 200 anos de história. Queimou tudo. Documentos que nunca mais nós vamos ter. Existem muitos documentos ainda sobre a nossa história, desde a colonização, em outros museus, mas que correm perigo também. Mas a palavra de Deus é um livro que, ainda que seja destruído, queimado,
nunca jamais vai ser esquecida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela está onde? Guardada no nosso coração. Toneladas de Bíblias já foram incendiadas ao longo da história. Muitas Bíblias já foram extintas ao longo da história. Mas a Bíblia jamais será destruída, porque ela está dentro de nós. Eu não sei se os irmãos sabiam qual foi o primeiro livro impresso na história da humanidade. Não estou falando o primeiro livro escrito, que aí nós vamos lá para Moisés, né? Mas o primeiro livro impresso na história da humanidade. Esse primeiro livro foi impresso no dia 30 de novembro de 1455. Que livro foi esse, hein? Será que foi algum tratado dos filósofos gregos, romanos? Esse primeiro livro se chama A Bíblia de Gutenberg. Quantas e quantas Bíblias de papel já foram queimadas. Mas as nossas crianças estão aqui recitando a Bíblia. A palavra de Deus é indestrutível. A palavra de Deus não morre nunca. Ela está aqui no nosso coração. Eu me lembro de um artigo que eu li, Múcio, há pouco tempo, sobre a Bíblia em saco de cimento. Para vocês que são da engenharia, construção civil, lá na China a Bíblia estava proibida. E ainda é proibida. Mas um pedreiro ali, um construtor, adquiriu uma Bíblia, tomaram a Bíblia foi queimada, mas ele guardou a palavra de Deus, grande parte da palavra de Deus, e aí todos queriam ouvir a palavra. E ele começou a escrever a Bíblia em saco de cimento, lá na obra. Pegava o saco de cimento vazio, escrevia versículos. E com esses versículos eles faziam o culto. Porque a palavra está no coração. Não tem como destruir a palavra. É por isso que o Salmo 78 é importante para nós. Porque o salmista diz, nós não encobriremos aos nossos filhos e nem a futuras gerações aquilo que nos contaram os nossos pais, para que os nossos filhos não se tornem uma geração rebelde e obstinada. É o que nós estamos vendo hoje no mundo, uma geração de jovens rebeldes e obstinados, porque não tem a palavra no coração. Mas nós temos essa missão, de pregar a palavra que está no nosso coração, para os nossos filhos. E durante 17 anos, o Senhor nos ajudou com a sua palavra. Podemos dizer? Até aqui nos ajudou o Senhor com a sua palavra. E finalmente, até aqui nos ajudou o Senhor com as suas vitórias, com grandes vitórias para nós. E finalmente a arca volta de posse para o povo de Deus. E tomando posse da arca, o povo teve essa vitória extraordinária contra os filisteus. O povo voltou a ter paz. Foi uma vitória reconhecida por Deus. Por isso é que o povo disse Ebenezer junto com Samuel. Porque foi uma vitória que Deus deu para o seu povo. As pedras na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo, têm um valor simbólico extraordinário. Assim que Josué atravessa o Jordão com o povo, o Jordão se abre e eles atravessam o Jordão, como no Mar Vermelho, né? Pés enxutos. Ele pediu para que o povo ajuntasse 12 pedras e construir um monumento. Aí perguntaram para Josué, por que nós vamos fazer esse movimento com 12 pedras? Para que no futuro, quando os nossos filhos, netos, perguntarem que pedras são estas, vocês vão poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um milagre. Nós passamos pelo Jordão.
pedras têm um valor simbólico. Assim que Noé saiu da arca, qual foi a primeira atitude de Noé? Ele fez um altar de pedra. Ele olha para cima e celebra aquele arco-íris que estava no céu. Foi o reconhecimento da salvação de toda a sua casa, a sua família dentro da arca. Foi o primeiro adorador pós-dilúvio. Ele levantou um altar de pedras para adorar o Senhor. E nós podemos lembrar do Jacó, depois que teve aquela revelação extraordinária de Deus, lá em Padã, né? Ele pegou a pedra que serviu de travesseiro, né? E levantou um altar. E ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. O Senhor estava aqui nesse lugar. E eu não sabia. E eu posso olhar daqui para o semblante dos irmãos e perceber como Deus está presente na vida de vocês. Vocês não estão nem pouco preocupados com o que está acontecendo lá fora. Porque o Espírito de Deus está aqui. E nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vezes, né, na hora de comprar os materiais, batia aquela angústia humana, né, no coração. Como é que nós vamos comprar? Como é que nós vamos pagar? O telefone tocando direto lá na casa com a dona Neuza. E ela fazendo cotação de material. E aí ela começa a comprar cimento lá do vagão dos trens, na Central do Brasil, porque estava mais barato. Ia comprar ferro lá no Morumbi. E Deus foi suprindo. Aí vieram as colaborações dos construtores. E hoje nós temos um templo bonito, ampliando, confortável. Olha que delícia pregar aqui. Não é nem um sacrifício. Então eu posso dizer no fundo do meu coração, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Abaixe a sua cabeça, faça a sua oração de gratidão, enquanto a equipe de louvor vem para cantar cântico ao Senhor. Continue orando, continue dizendo no seu coração, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Ficar de pé para terminar esse curso. Este é o meu respirar. Respiramos a presença de Deus nessa noite. Amém? Quero desejar aos irmãos uma semana vitoriosa. Eu sei que as lutas são grandes, mas nós temos um lema. E qual é o nosso lema? Se Deus é por nós, quem será por nós? Domingo que vem vamos estar de volta aqui com muito amor por esta casa de oração. Traga uma visita, um amigo, um parente para nos visitar, ouvir a palavra. Pastor John Barnett vai estar conosco no domingo que vem. Durante todo o mês de setembro, nós temos aí surpresas reservadas para os nossos irmãos. Façam parte desse coral que a Déia está preparando, né? E não se esqueçam também, depois converse com a Ana Cláudia, já deixa o seu almoço reservado para domingo que vem, tá bom? Então vamos orar e vamos encerrar o nosso culto. Leva-nos, ó Deus, de volta para casa, debaixo dos seus cuidados. Aceita nossa profunda gratidão pelos 17 anos que o Senhor nos concedeu como igreja nesse bairro. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, todo o povo de Deus na terra, até a volta gloriosa de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.